vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Tudo bom com você? Tudo certo aí na expectativa em relação ao dia de amanhã, 7 de Pois é. setembro, temos manifestações marcadas aí pró e contra o governo. Quais são as suas perspectivas para essa data, Cláudio? Bem, acho que o governo foi para um tudo ou nada, né? Esse é o significado primeiro desse 7 de setembro fascista aí que foi chamado pelo Bolsonaro, né? E tudo ou nada por quê? Porque não existe pós-ultimato, né? O presidente já disse que é um ultimato ao Supremo Tribunal Federal, na figura ali de dois dos seus membros, mas na realidade é um ultimato, evidentemente, ao próprio Supremo Tribunal Federal. E ultimato, como o nome já diz, é o último aviso, né? O que, que vem depois? Não tem depois, né? Não tem segundo ultimato. Então ele está indo realmente para um tudo ou nada. A gente não sabe o que vai acontecer no dia 8 de setembro, né? Porque se afinal de contas o dia 7 é tão importante para o governo, ele precisa ter um plano para o dia 8. Né? Se não houver uma ruptura institucional no dia 7, a gente não sabe o que vai acontecer exatamente no dia 8. Então, acho que a gente está chegando num momento muito grave mesmo da situação política brasileira, porque parece um momento do qual não existe possibilidade não só de recuo, mas talvez exista muito pouco espaço para qualquer tipo de convivência entre os poderes e entre os atores políticos depois disso. Então, acho que esse vai ser um 7 de setembro tremendamente tenso, tremendamente preocupante. A gente torce para que pelo menos não haja atos de violência efetiva, né? Porque sabemos também que existe a possibilidade de gente que vá armada, de policiais que, apesar de ser proibido que policiais participem desse tipo de ato, compareçam ao 7 de setembro chamado pelo Bolsonaro, enfim, e como vão ocorrer também, né, atos por parte da oposição ao governo, né, o grito dos excluídos deve ocorrer em diversos municípios também nessa mesma data, né, se houver um cruzamento, um encontro entre esses grupos, se houver a tentativa de algum tipo de provocação, a gente pode ter uma situação muito grave. E o meu receio é que isso seja justamente uma provocação, uma armadilha que o próprio bolsonarismo esteja armando para esses movimentos, para depois dizer que eles começaram algum tipo de confusão e querer com isso justificar alguma ação mais de força, né? Uma ação de violência mais efetiva por parte do governo ou das forças de segurança. Então, acho que é um dia muito preocupante, talvez seja um dos dias mais preocupantes que nós vivemos no Brasil desde o retorno à democracia. É inacreditável a gente ter chegado nesse ponto, né, Cláudio? Pois é. Mas como você observou essa questão da quarta-feira, do dia 8, né? Porque a gente sabe que tem os Uhum. fatos em si, mas tem a história que vai ser contada depois, a chamada narrativa, né? Um termo tão desgastado aí Exato. por conta do uso excessivo por parte do senador governista na CPI da Covid. Mas eu lembro, por exemplo, quando a gente teve a mobilização do Ele Não, que foi fortíssima, Uhum. algo grandioso ali nas eleições de 2018 e que no fim das contas teve uma história absolutamente deturpada, principalmente nas redes sociais e no WhatsApp, por conta dessa base bolsonarista que age contando uma história que não tinha acontecido na verdade. Nesse aspecto, Exato. nesse aspecto, Cláudio, que tipo de narrativa, no caso, que tipo de história a ser contada na quarta-feira que poderia favorecer mais o governo Bolsonaro? Olha, acho que é a história de que o povo está ao lado dele, né? Porque para o Bolsonaro, né, o povo são aqueles que o seguem, né? Não é o conjunto da população, que a gente sabe que é muito diverso, muito plural, tem diferentes posições políticas, tem diferentes preferências, visões de mundo, etc. Né? O que ele vai dizer, olha aí, ó, o povo me autorizou a tomar uma medida de ruptura, a chegar a uma medida de não acatar decisões do Supremo, por exemplo. Né? Eu acho que é essa narrativa que ele vai tentar produzir, mostrando imagens que provavelmente vão mostrar grandes concentrações de público, né? Por toda a preparação que houve para esse evento, né? Por todo o recurso, todo o dinheiro que está sendo mobilizado para levar pessoas de diferentes lugares do país, sobretudo para Brasília e São Paulo, né? Aí que devem ocorrer as duas maiores manifestações. Por conta disso tudo, vai ter sim muita gente na rua, não vai ser um fiasco, isso do ponto de vista de público. Agora,
Daí a dizer que aquilo é o povo, não, aquilo não é o povo, aquilo são os bolsonaristas, o que é muito diferente. E pode ser até muita gente, né? Mas não é o povo brasileiro, é uma parcela significativa do povo brasileiro. As pesquisas têm mostrado aí que esses bolsonaristas mais raiz, né, são alguma coisa ali em torno dos 15%. Até uma pesquisa que foi feita recentemente pelo Atlas, né, pelo Atlas Político, ele mostra que nós temos aí uns 18% que dizem, né, na pesquisa, que iriam às manifestações em apoio ao governo. Então, se a gente considerar que 18% é talvez o núcleo duro do bolsonarismo, isso que haverá na rua, né, porque mesmo esses que dizem que iriam, não quer dizer que vão, né? Isso que haverá na rua pode até ser uma amostra, né, uma representação do que é o bolsonarismo no país, mas não é, o povo não autoriza nada, né, não autoriza o governo a qualquer tipo de medida de força, a qualquer tipo de ruptura institucional, de não acatar decisões do Supremo Tribunal Federal, né, que, como se dizia, tem o direito a errar por último, né? Então, mesmo quando ele toma decisões erradas, elas precisam ser acatadas, né? Mesmo que contrariem a nossa vontade, mesmo que não sejam decisões que nós consideremos corretas, né? E o Bolsonaro está querendo justamente se insurgir contra isso e para fazer isso, ele chama esse 7 de setembro fascista e, além do mais, tenta justificar essa ruptura com base nesse suposto apoio do povo como se fosse um todo único. O uso, né, desse termo povo, inclusive, é bastante singular no caso de Jair Bolsonaro, porque ele usa isso como uma forma de justificar qualquer tipo de tentação autoritária que pudesse ser concretizada, né, com base nesse povo, que é como você falou, Cláudio, na verdade é a base de apoio dele, mas na verdade, Uhum. mesmo quando a gente forma maiorias ocasionais que são contrárias àquilo que diz a Constituição, tem que se seguir a Constituição. E nesse caso É nem é claro. nenhuma maioria ocasional, é uma minoria. Então o uso desse termo ele é bastante característico, na verdade, de lideranças autoritárias, que é o que é Jair Bolsonaro, Cláudio. Exatamente, né? Aliás, você lembrou uma coisa interessante, né? O Supremo Tribunal Federal, as Supremas Cortes, né, no mundo todo, elas têm uma função que a gente chama de função contramajoritária. Ou seja, ela serve justamente para, em certas situações, dizer para a maioria: olha, calma lá, que isso não pode, que você está desrespeitando, por exemplo, o direito das minorias. Né? Então, nem sempre, porque a maioria decidiu, vale. É por isso que tem a Constituição que diz que, de vez em quando, até a vontade da maioria não vale, para que possa todo mundo conviver, para que possam os direitos de todos os segmentos da sociedade ser respeitados, para que possa a democracia continuar existindo. Né? Inclusive porque a maioria que existe hoje pode não ser maioria amanhã. E você bem colocou, nesse caso, nem maioria é, né? É uma minoria da sociedade brasileira muito radicalizada, intolerante, que não aceita jogar de acordo com as regras, né? Que não aceita que os outros possam pensar diferente, que possam ter posições diferentes, que essas posições possam, num dado momento, se tornarem as posições no governo. Né? É isso que esses grupos aí não aceitam. E o Bolsonaro, como bom líder populista, quer dizer, bom não, né? Como líder populista que é, né? E o populismo é inerentemente uma coisa autoritária, né? Porque ele faz essa ideia de que o povo, né, é aquele que é um todo único, que está com ele, que se não estiver com ele é traidor da pátria, é traidor da nação. Ao fazer isso, o que ele tenta fazer é justificar o seu mando. Né? Porque quando diz, olha, não é o povo que vai dar o ultimato ao Supremo, né? Melhor dizendo, ele diz, não sou eu que vai dar o ultimato ao Supremo, é o povo. Até me atrapalhei aqui. O que ele está dizendo, na verdade, é o meu povo. Ou seja, é o povo que diz o que eu quero que seja dito. É o povo que me segue. Né? Ou seja, o povo que me segue é que vai dar o ultimato ao Supremo. É isso que ele está falando. Né? E é uma forma, claro, de tentar instituir no país uma ruptura autoritária, né? Porque não nos iludamos, né? Se algo ocorrer nesse sentido, não haverá democracia no dia seguinte. Né? O Bolsonaro ele não deseja ter, né, concorrentes nas eleições. Né? Se possível for que não haja eleições, mas se possível for, talvez havendo eleições, mas só para confirmar que ele é o líder. Né, que ele é o vitorioso, que ele é aquele que tem apoio popular. Parece uma coisa que a gente viu anos atrás ainda, quando ainda estava vivo e governava o Iraque, o Saddam Hussein, que houve lá um plebiscito para perguntar se ele ficaria ou não no poder, e ele teve mais de 90% dos votos.
né? A gente sabe que não foi um plebiscito legítimo, né? Não foi um plebiscito limpo, né? E o Bolsonaro sonha com algo assim, né? Com algo que possa pelo menos lhe dar motivos para dizer que ele permanece no poder. Então, realmente, a gente está vivendo um momento muito perigoso. Agora, tem esse um perigo, inclusive, né, Cláudio, que é que parte desse povo de Jair Bolsonaro é um povo armado, né, são agentes Sim. das forças de segurança. Duas pesquisas, inclusive, foram divulgadas na semana passada, uma do Fórum Uhum. Brasileiro de Segurança Pública, mostrando que aumentou a adesão de profissionais das forças de segurança nas redes bolsonaristas, e também outra do Atlas Político, mostrando que 3 em cada 10 PMs Isso. pretendem ir a atos pró-Bolsonaro amanhã. É também um teste em relação à adesão desses agentes da Força de Segurança, ou seja, o momento da gente saber se o compromisso deles é com as instituições ou com a figura de Jair Bolsonaro, Cláudio? Eu creio que sim. É também um teste, né? Nunca é só um teste, né? É mais do que isso, porque tem efeitos práticos, né? Produz uma situação que muda o cenário político, né? Então, desse ponto de vista, não é só um teste, mas é um teste para ver o seguinte, né? Até que ponto o Bolsonaro pode ou não contar com o apoio de forças de segurança armadas pelo Estado e, portanto, armadas pelos cidadãos, né? Pela sociedade brasileira, para romper com o regime democrático. Né? É disso que se trata. E há realmente um apoio muito forte. Agora, tem um outro lado dessa pesquisa do Atlas Político que é interessante olhar, né? Eles mostram que, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, 30% ali dos policiais que dizem que gostariam de esses atos, você tem ali os outros 60% que não dizem isso, sendo que desses aí metade diz que não pretende ir. Né? E metade deles também, numa pergunta similar, diz que acha que não deve haver participação de policiais em ações políticas. Ou seja, existe mesmo dentro das forças policiais uma divisão importante. Não quer dizer que os outros não sejam até simpáticos ao Bolsonaro, mas não são necessariamente simpáticos a esse tipo de ação, né? Uma intervenção armada, né? De forças de segurança no processo político em favor de um determinado governante. Né? Então, eu acho que isso também é um elemento que tem que ser considerado, talvez seja algo que dê aí algum espaço para que isso não se torne pura e simplesmente um instrumento certo de ruptura institucional, porque, havendo divisões, não necessariamente os outros irão, né, atrás desses mais radicalizados. E só um outro elemento ainda, né, não são só policiais que têm armas, né, e que podem, consequentemente, usar essas armas para algum tipo de violência política. O Bolsonaro fez questão de distribuir armamento a rodo, né, liberando a compra de armas e munições. Há muitos simpatizantes do Bolsonaro que justamente compraram armas e munições, ou seja, nós podemos ter pessoas que não são das forças de segurança, são civis, mas que são civis armados, que podem formar também tropas de assalto, podem formar grupos armados de ataque à democracia, de ataque a opositores, de ataque a instituições do Estado Democrático de Direito. Então, é uma situação preocupante no seu todo, né, que ultrapassa até esse tipo de situação que concerne especificamente as polícias militares. E a referência que a gente sempre tem, né, é a tal da invasão do Capitólio, ali Exato. com apoiadores do ainda, então, aquela altura presidente Donald Trump. Esse tipo de coisa, de fato, a violência sendo usada como uma arma, inclusive, né, política, sempre é ameaça, quer dizer, o bolsonarismo sempre usa isso até para desmobilizar o lado oposto, né? É algo que, inclusive, é muito interessante, Cláudio, porque quando a gente vê, por exemplo, alguns segmentos hesitando em se posicionar contra o bolsonarismo, provavelmente nessa conta está ali implícita essa ameaça constante da violência, né? Eu acho que sim, né? Há isso e há também covardia, né? Covardia e oportunismo, né? A gente viu aí, por exemplo, que nesse evento, né, que foi a coleta de assinaturas, né, por parte de empresários, de setores diversos do empresariado para defender, num texto muito anódino, né, um texto muito xoxo, a democracia no Brasil, né? Houve lá uma pressão do governo, houve uma pressão do Arthur Lira, né? E aí houve um recuo.
né? Alguns não quiseram assinar. E aí, ironicamente, justamente um dos setores falou: não, vamos manter um posicionamento, foi a Febraban, a Federação dos Bancos. Mas a gente sabe que, por exemplo, houve gente ali, e nem estou falando do Banco do Brasil e da Caixa, né, aliciados pelo governo, mas estou pensando, por exemplo, foi noticiado que o André Esteves, aquele dono do BTG, resolveu ligar para um monte de gente e falou: olha, vamos deixar quieto, não vamos fazer nada. Ou seja, na hora que precisam se posicionar em defesa da democracia, não o fazem, né? Porque tem medo de perder negócios, né? Porque acham que podem ali ter algum tipo de inconveniente para os seus interesses mais imediatos. Então, essa covardia, né, esse oportunismo também é um elemento que conta nesse tipo de situação. E são grupos que, pelo seu poder, no caso a gente está falando de poder econômico, seria muito importante que se posicionasse de forma clara contra o governo. Sabemos que alguns se posicionaram até grupos do agronegócio, mas outros que poderiam e deveriam, eu diria até, por dever democrático, ter se posicionado, não o fizeram, pelo contrário, refugaram. Fica absolutamente desnudado aí que alguns setores da economia brasileira, na prática, topam não ter democracia, contanto que continuem lucrando. Exato. Cláudio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e vamos ver então o que acontece. Muita calma, muita serenidade amanhã e depois a gente volta a repercutir esse assunto, Cláudio. Muito obrigado. Obrigado a você, Glauco. Bom dia a todo mundo aí que nos escuta. Bom dia. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.